Agora vamos falar do relatório de comportamento aqui dentro do público-alvo. Tá? O relatório de comportamento ele vai trazer para a gente não o comportamento do usuário, do que ele faz em cada página, o que ele vê em cada página. Ele vai trazer para a gente o comportamento de quem são os novos usuários e o que esses novos usuários fazem, quanto tempo eles ficam, e os usuários que estão voltando. Vai falar um pouquinho sobre frequência, do tempo que esse usuário fica dentro do nosso site e o engajamento dele. Então vamos olhar o primeiro aqui, novos e recorrentes, que vai mostrar exatamente a quantidade de usuários que acessam o nosso site pela primeira vez. Ele vai trazer aqui em cima o gráfico que a gente já está acostumado, aqui baseado nos usuários. A gente pode trocar de métrica aqui ou adicionar uma outra. A gente pode adicionar, por exemplo, aqui novos usuários, para a gente ver a comparação dentro do gráfico de novos usuários com os usuários que já vieram para o nosso site, tá? Estão retornando. Então aqui embaixo ele mostra a quantidade dos dois lados, vai dar 100% que se a gente fizer essa soma. Embaixo sempre vai aparecer zerado, né? Porque se ele está retornando, ele não é um novo usuário, que mostra os usuários totais e quanto desse total vai retornar. Seleções que eles fizeram, a taxa de rejeição, a gente vê que a taxa de rejeição de quem está voltando é muito menor, pela lógica, porque o pessoal já conhece o site, já entende já um pouquinho como é que o site funciona, então ele fica mais tempo ali, tá? Páginas acessadas, o tempo de navegação, a gente vê que também para quem volta aumenta, então dá para a gente trabalhar melhor esse usuário. Se a gente tivesse configurado aqui as metas, conclusão de meta, ele estaria trazendo as informações de meta aqui para a gente, tá? A gente pode usar a nossa segmentação sempre para verificar quem converte mais dentro desse nível de usuário, para a gente entender se o usuário que converte mais é o que está acessando pela primeira vez, ou se ele acessa a primeira vez e vai converter quando ele retorna nas próximas vezes, tá? A gente pode entender qual é o caminho que mais traz, qual é a forma de aquisição que a gente tem, que mais traz usuários para a gente. Pode trazer um relatório de tráfego direto, referência, pesquisa. Gosto de usar esses três para a gente exemplificar, porque fica fácil da gente entender quando a gente aplica essa segmentação. Mas lembrando que temos uma série de segmentações aí que a gente pode usar, e sem contar que a gente também pode criar segmentações novas. No próximo módulo a gente vai aprender a criar segmentação, entender um pouco mais a fundo, um pouco mais avançado essa parte, tá? A gente também consegue puxar uma segmentação de só quem acessou via mobile, para a gente entender como é que tá vindo as pessoas, retornando as pessoas quando elas acessam pelo celular, tá? Que a gente tem uma visão mais acertada, né? A gente já tinha visto isso em outros relatórios, mas aqui também reforça aquela questão da taxa de rejeição. Quando o tráfego é direto, a taxa de rejeição é muito maior, ela joga para cima a nossa taxa de rejeição. Por isso que a gente nunca pode olhar todos os usuários quando a gente vai olhar de forma estratégica esses relatórios, tá? Porque aqui, esse valor de 32 aqui, ó, é um valor oculto. Você não vai ter a real noção de como o usuário está se comportando ali ou por que está alta essa informação. Às vezes um trabalho que a gente faz aqui para melhorar a nossa taxa de rejeição no tráfego direto, ele já converte mais pessoas, já melhora o nosso número, tá? Então só para a gente ter uma ideia aqui de como é que é com a segmentação, e sempre reforçar que a gente precisa segmentar quando a gente quer olhar de uma forma mais estratégica, tá ok? Próximo relatório que a gente vai ver é de frequência e tempo de retorno. Aqui no relatório de frequência e tempo de retorno, a gente vai ter dois tipos de distribuição aqui, de visualização que a gente consegue. Contagem das sessões e dias desde a última sessão, tá? Vou mostrar a quantidade total de sessões que tiveram dentro desse período que a gente está pesquisando e o total de páginas que a gente viu dentro desse período, tá? Que os usuários das sessões viram. Então a gente vai mostrar aqui a quantidade de sessões, quantas sessões teve nesse perfil aqui e quantas páginas foram vistas.
Então aqui na primeira linha é uma sessão só, são usuários que só fizeram uma sessão. A gente teve aqui 358 mil usuários que fizeram só uma sessão, e esses usuários, eles visualizaram essa quantidade de páginas aqui, 824 mil páginas visualizadas por esses usuários que fizeram só uma sessão. Tá? Os usuários que fizeram duas sessões, 91 mil pessoas, 91 mil usuários fizeram duas sessões dentro desse período, que representou aí essa quantidade de páginas visualizadas. Tá? Então a gente vai ter uma noção aí de quantos usuários fazem, quantas sessões eles fazem, né? Quanto tempo eles voltam. Dias desde a última sessão, ele é um pouquinho só diferente, porque ele vai mostrar a partir da última sessão que o usuário fez, dentro desse período aqui. Então a gente sabe que quando está zero, é porque é menos de 24 horas, tá? Menos de um dia. Aí já começa a contar um dia desde a última sessão, dele, e assim por diante, ok? Próximo relatório que a gente vê aqui é o de engajamento, que aí mostra se o usuário teve algum tipo de engajamento dentro do nosso site. E o engajamento é se ele navegou, tempo que ele navegou, que ele vai mostrar aqui, e a visualização de páginas. E aqui também ele tem uma coisa interessante, que ele mostra a profundidade de páginas pra gente. E eu vou falar o que é interessante dentro da profundidade. Então ele vai mostrar aqui pra gente, no nosso relatório, bem parecido com aquele, mas aqui ele dá um pouco mais detalhado. Ele mostra as pessoas que ficaram de 0 a 10 segundos, 11 a 30, 31 a 60 e assim por diante. Tá? Então a gente consegue entender aqui se o usuário está ficando o tempo necessário que a gente espera que ele fique, e quando ele não fica, a gente precisa analisar o que é que está sendo feito e por que é que ele não está ficando dentro desse perfil. Profundidade, ele vai mostrar quantas páginas o usuário viu. Então, por exemplo, aqui, a profundidade da navegação é a quantidade de páginas que o usuário acessou. Vai de 1 a mais de 20. Tá? Quando ele conta menos 0 aqui, é aquelas pessoas que entram e saem rapidamente, não dá tempo dele fazer essa contagem. Tá? Vocês vão notar que temos aqui 143 mil sessões, é o mesmo valor aqui do lado, porque a pessoa só viu uma página só, dentro dessa sessão. Então o valor aqui sempre vai ser igual. Aí duas páginas, a gente teve 385 mil pessoas que viram mais de uma página, viram duas páginas, e a quantidade aqui, provavelmente você fazendo o cálculo aqui vai dar mais ou menos esse dobro de pessoas, de sessões de visualização de página, em média, né? Sempre em média. E assim por diante. O que é interessante desse relatório? É interessante você entender que se dentro da sua estratégia você espera que o seu usuário veja pelo menos 3 páginas, se ele não está vendo 3 páginas, está vendo 2 páginas, 1 página, a gente precisa entender por que ele não está passando para a terceira, por que ele não está visualizando a terceira. Tá? Às vezes a terceira página é onde está a sua meta, seu objetivo que o usuário faça, ou se você quer que ele passe mais tempo de navegação, que também é uma forma de meta que a gente pode criar. A gente vai criar uma meta para usuários que ficam 2 minutos dentro do site. Então, a pessoa ficou 2 minutos, ele conta como uma meta, se a gente consegue mensurar se o usuário está ficando pelo menos o tempo que a gente espera que ele fique dentro do nosso site. Tá? A gente consegue criar perfis, segmentação aqui dentro para esse tipo de usuário e forçar todas as nossas ações para esse perfil, buscando o máximo de resultado de pessoas que fiquem o tempo que a gente quer ou vejam a quantidade de páginas que a gente espera.